Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo habite em vossos corações, uma vez mais. Nós, nesta oportunidade, neste 8º culto na quarentena, nós estamos então gravados, não temos a live excepcionalmente, em razão até de respeito a algumas famílias que conseguiram, pelo menos, abrir uma exceção. Desta vez, em razão dessa situação que estamos vivendo, estão reunidos com suas mães e é possível que não consigam dar atenção no horário exato em que nós colocamos a live no ar. Então nós decidimos gravar, o culto está aí, não há problema nenhum com ele, né? O trabalho da transmissão de Palavra Viva, e nós vamos seguir. Quero desde já dar os parabéns para todas as mães que nos acompanham através do chat ou através
da live, né, vendo posteriormente. Deus abençoe, Deus continue fortalecendo vossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Parabéns, de fato, sobretudo neste Dia das Mães tão fora de padrão, mas graças a Deus nós estamos aqui e até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos hoje, assim como nas outras transmissões, nós temos 2 ou 3 louvores, um deles do nosso irmão Vanderlei Cordeiro, evangelista, um louvor específico, de fato, para as mães, em homenagem, né? Graças a Deus pela vida do nosso irmão. Nós temos também a palavra do Senhor inspirada ao irmão Darlan Farias, diácono. Preste muita atenção na palavra do nosso irmão. Enfim, a transmissão ela ocorre em um tempo menor, né, mais curto, e aqueles que forem assistir no horário normal, amém. Os que forem assistir posteriormente, que assistam e certamente a bênção do Senhor há de se manifestar em nome do Senhor Jesus. Para as mães, eu quero uma vez mais dizer para essas mulheres abençoadas da parte do Senhor, continuem firmes, continuem se movendo pela fé. Nós temos uma dependência muito grande dessa condição da mulher. A mulher, ela é uma edificadora. As mulheres do Senhor, sobretudo, são mulheres edificadoras. Então, permaneça firme na sua fé. E uma vez mais, parabéns. Hoje é o seu dia, um dia especial para você. Um dia difícil, né? Completamente diferente dos outros dias Dia das Mães, mas graças a Deus por isso e que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra aqui para a sua meditação, meu irmão, minha irmã, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, que se encontra no registro do livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20, 21 e 22. Por favor, preste muita atenção, sobretudo nesses dias, para que você possa ser direcionado de fato pelo Espírito Santo e não por heresias e fantasias, sobretudo humanas, sobretudo de oportunistas que sempre estiveram por aí e continuam por aí. Então, Deuteronômio capítulo 18, versículo 20, 21 e 22, nós lemos: o profeta, porém, que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta será morto. 21. Se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que não procede do Senhor? 22. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disse não acontecer, nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele ou do que ele fala. Amém? Queridos, sempre aconteceu de pessoas despreparadas se levantarem com os chamados espíritos de adivinhação. Tem gente que acha que falar da parte de Deus é tentar adivinhar, é inventar. Existem pessoas que se fanatizam com isso. Olha, eu acredito totalmente na unção do Espírito Santo. Eu acredito na unção ocorrida no dia de Pentecostes. Eu acredito que ela se propaga ainda nos dias de hoje, porque é da vontade de Deus. Mas eu conheço a história dos nicolaítas. São aqueles indivíduos que tentaram se infiltrar na obra do Senhor, lá na igreja primitiva, tentando inventar coisas, lançar heresias, e o fundamento pleno deles era o quê? Eles queriam aparecer. Eles precisavam aparecer. Ainda hoje existem pessoas que não têm a sua direção espiritual pautada nas Escrituras. Existem pessoas doentes, pessoas que, não importa a religião onde estiverem, seja no espiritismo, no catolicismo, na igreja evangélica, essas pessoas são pessoas que têm um problema com elas. Elas precisam aparecer, elas precisam dar um jeito de estar em evidência. Isso é uma patologia também, isso é um problema de desequilíbrio. Mas isso vem e afronta a realidade das Escrituras Sagradas. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 16 ao 18, um acontecimento com uma mulher
que tinha esse mesmo espírito de adivinhação. E ela, num determinado tempo, ela vinha atrás dos discípulos do Senhor Jesus, falando para todo mundo ouvir: olha, esses aí são servos do Deus Altíssimo, são servos do Deus Altíssimo. Não estava falando nada errado, não. Mas o que aconteceu? Isso durou vários dias, até o momento em que Paulo, não é? Paulo, ele disse: sai dela, espírito de adivinhação. Ele mandou parar, ele proibiu aquela situação, e então ela cessou daquela condição de espetáculo. Então, essas pessoas são dadas ao espetáculo. Elas precisam aparecer de alguma maneira, entende? Lançando informações em redes sociais, coisas que não acontecem, por isso não são profetas, porque falam do que não acontece e depois estão aí falando mais uma mentira. É uma mentira em cima da outra. Agora, recentemente, teve uma história que no dia 8 de maio viria a escuridão sobre a terra. Né? Na parte da manhã ia escurecer tudo, o sol ia se escurecer. Diz também que pessoas bateriam na sua porta e você ouviria como se fossem pessoas da sua família, mas para não abrir a porta porque eram demônios. Ora, isso é um absurdo muito grande, só pode vir da mente de pessoas que não aprenderam as Escrituras, não sabem, não têm nenhum contato verdadeiro com o Espírito Santo de Deus e por isso começam a proclamar essas besteiras. Pessoas que estão desequilibradas, na verdade, possivelmente o histórico delas é de desequilíbrio. O que acontece é que foram se infiltrando, abrindo determinados espaços aí, chamando de igreja, foram se enchendo do seu ego, né, dos seus egos, e aí estão aí transtornando casas inteiras com esse tipo de absurdo. Então veja, a profecia do Senhor, aquele que fala com base na instrução espiritual de Deus, o que fala se cumpre. Tem que se cumprir, porque está em contato com Deus, não é porque ele é bom ou ela é boa, é porque está em contato com Deus e o que Deus apresenta se cumpre, porque é de Deus. Então, tira da sua mente, para de ouvir essas coisas, né? Essas profecias do caos, essas coisas lamentáveis, colocando mais ainda dificuldade na sua mente. Não se dê a essas coisas, não. Você está enfrentando um momento difícil, todos nós estamos enfrentando, mas Deus está no controle de tudo. E você vai ver mais à frente que certamente vai ser revelado para muitas pessoas, isso vai trazer certos grandes benefícios espirituais. Então, não ouça essas bobagens, sabe? Essas coisas alucinadas, como no passado alguns propagavam aí rodar o disco de não sei quem, né? Era disco ainda, long play. Rodava ao contrário, aparecia a voz do diabo falando, um boneco que quando você abria tinha um punhal lá dentro. Querido, por favor, não se dê a essas bobagens, a esses indivíduos que apregoam heresias, não conhecem as Escrituras. Por que não conhecem? Porque no momento de aprender a se vincularem às Escrituras, eles estavam aí buscando essas coisas, sabe? Querem adivinhar, e Deus Deus não se dá a adivinhação. O que Deus fala tem base nas Escrituras, ele dá a direção com base em tudo que ele relatou. Deus faz assim. Então essa coisa de imaginar, essa coisa alucinada, colocando pânico na mente das pessoas, olha, passe a conhecer as Escrituras. Se você não conhecer, se você viver na parcialidade, você não consegue a profundidade espiritual que te faz vencer essas besteiras, essas heresias, esses males que são trazidos, sabe, por aqueles que querem aparecer e não tem contato nenhum com o Senhor, não tem nenhum contato com o Espírito Santo. Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né, vai herdar o reino dos céus. Então, as coisas são dessa maneira, é por isso que existem as Escrituras, para que haja um aprendizado com base nela. Então, hoje, você pôde ouvir, né, pôde aprender um pouco mais que aquele que fala algo dizendo que é da parte de Deus e não se cumpre, esquece esse indivíduo como profeta.
Estou dizendo que tenha ódio dele. Não, é uma pessoa desequilibrada, mas esquece como profeta. Não pode ter erro. As coisas que o Senhor fala, ele faz com que se cumpram. Entende? Porque ele é o Senhor que está em toda a profecia. Então, se alguém falou e você, não aconteceu, mas vai... Não, se falou e não aconteceu, olha, vai falar de novo, não vai acontecer, vai falar de novo, não vai acontecer, porque não tem contato nenhum com o Senhor. Não tem. E nem quer ter, quer adivinhar. Isso aí é uma outra religião, isso aí é uma outra visão, sabe? Essas pessoas tinham que ir se vestir de cigano e ir para o meio da rua, ler a mão das pessoas, né? Isso aí está dentro da visão dos ciganos, da visão da leitura romani, não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Essas pessoas querem espetáculo. Conforme nós falamos aqui em Atos capítulo 16, espetáculo, sabe? Tudo é espetáculo. Olha, isso é espetáculo. Isso é para o homem aparecer, entende? Olha que entendi, isso é espetáculo. As coisas em profecia, elas são diretas. O profeta ou a profetisa está lá falando através das escrituras e Deus está revelando ao teu coração, falando a você aquilo que só você sabe, e Deus está falando direto para você, e aí vem um aspecto de uma profecia, algo que vai acontecer, e acontece mesmo, porque aí está baseado no espírito da profecia, amém? Então não fica colocando, volto a dizer, na sua mente, inserindo medo por causa desse monte de pessoas com síndrome de heresia na mente, esses nicolaítas que o Senhor, ele não tem prazer, sabe, nesse movimento dessas pessoas, já está dito isso em Apocalipse, e essas pessoas vão, se não tomarem jeito, se tiverem consciência do que estão fazendo, precisam tomar jeito. Se não tem consciência, entende? Tomara que venham a ter, porque isso é extremamente nocivo para a vida dessas pessoas e podem levá-las, elas, ao caos interior, ao caos mental e ao encerramento de suas vidas. Muitas dessas pessoas, se você for analisar, pessoas que no passado faziam essas coisas, já não estão mais aí. Já estão perdidas, já estão no mundo, entende? Já estão internadas em sanatórios, mas não conseguiram viver uma vida com base no evangelho pleno. Porque o evangelho pleno, volto a dizer, não é espetáculo para ninguém aparecer. O evangelho pleno está pautado na direção do Espírito Santo de Deus. Um monte de técnica, de informação, faz isso, unge aqui, unge a janela, unge não sei o que. Pelo amor de Deus, a unção, ela é para o ser humano, não é? Ela é para o ser humano e para o lugar santo. Não existe essas coisas de ficar inventando e tramando circunstâncias e novas situações, né? Mas volto a dizer que isso fique bem claro, o profeta que profetiza da parte de Deus, o que ele fala tem que se cumprir. Não existe no Evangelho e na obra do Senhor esse negócio de não cumpriu, mas vai cumprir assim, mas isso aí é porque é assado, não. A não ser proposta de algo que alguém vai morrer, né, como aconteceu com Isaías, e aí o Senhor falou, volta lá porque eu vou renovar o propósito com essa pessoa. Mas ainda assim, é Deus falando, né? Antes do acontecimento vai se cumprir. Essas bobagens, espetáculo. Não é possível que você não consiga entender a diferença entre algo espiritual e um espetáculo humano. É claro que você conhece. Então fica ligado e não deixa a sua mente criar esse tipo de turbulência causada por essas pessoas que infelizmente não chegarão a lugar nenhum. Amém? Deus te abençoe, acompanhe aí o programa, tem muita coisa boa aí nessa transmissão. Deus abençoe a sua vida. Deus está no controle, jamais se esqueça disso. E se aprofunde no conhecimento das Escrituras para que você não seja levado por todo o vento de doutrina, vento de heresia, não é? Para você poder ficar são, tranquilo e em paz com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus, e vamos seguir para a glória de Deus.
envolto em poder. Vamos ouvir a sua voz a nos dizer: vinde benditos de meu Pai, este reino que eu preparei é a herança que na cruz eu conquistei. Jesus Cristo está pedindo pra você o aceitar, pois em breve este tempo ficará. Não permita que o pecado aprisione seu viver. Só Jesus dá esperança a você. Liberdade e alegria vão encher seu coração se você lutar com fé pela salvação. Não há nem mais um segundo pra você desperdiçar, pois agora está bem perto. Jesus Cristo vai voltar. Nós vamos ver Jesus envolto em poder. Vamos ouvir a sua voz a nos dizer: vinde benditos de meu Pai, este reino que eu preparei é a herança que na cruz eu conquistei. Nós vamos ver Jesus envolto em poder. Vamos ouvir a sua voz a nos dizer: vinde benditos de meu Pai, este reino que eu preparei é a herança que na cruz eu conquistei. A paz de Cristo, irmãos, boa noite. Eu queria deixar uma breve palavra aqui, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1, onde a palavra de Deus diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetrô, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virará para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés,
pois o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, a terra de Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhes Deus: certamente serei contigo, e isto te fará por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse a Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus dos vossos pais que me enviou a vós, e me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Diz Deus a Moisés: eu sou o que sou. Aleluia. Diz Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviei a vós. Só até aqui, irmãos. Quando o pastor me mandou uma mensagem pedindo para que eu pudesse trazer também uma palavra, né? Eu fiquei pensando comigo o que falar, o que trazer, né? Numa situação que a gente se encontra, não só o nosso país, mas como o mundo todo, né? Uma situação desesperadora, onde pessoas ficam a todo momento querendo encontrar uma palavra de esperança, uma informação ou uma notícia que traga esperança, a fim de jogar por terra todo esse mal que vem acontecendo, né? E quando eu falo mal, não é só sobre o vírus, sobre a Covid-19, mas todo o efeito colateral que esse vírus vem trazendo, não só para o nosso país, mas para o mundo. E um dos exemplos é o desemprego, que já vem tomando conta também, já vem se propagando. E eu também, em paralelo ao que trazer, ao que falar, eu também tive que romper com a minha timidez de gravar um vídeo, né? Eu que pouco gosto de tirar foto, eu que pouco gosto de falar, mas eu não poderia me acovardar nesse momento e não trazer, né, uma palavra de esperança, uma palavra de Deus para aqueles que esperam, para aqueles que precisam. Porque realmente o momento é de desespero. Porque eu me lembro que no início do ano, né, o maior problema, e isso já vem de anos, mas eu me lembro do início do ano porque eu vi várias pessoas, até algumas que eu conheço, com bastante dinheiro, a fim de fugir do problema de segurança que tem no nosso país, dos assaltos que vinha aumentando. As pessoas com dinheiro conseguiam fugir disso, né? Algumas investiam em segurança, carros blindados, outros conseguiam até mudar de país, levar consigo sua família e se conseguir se manter lá com o dinheiro que tem. Mas hoje, nem os mais poderosos, que se dizem ou que se acham mais poderosos,
conseguem ou têm conseguido se livrar desse mal. E isso inclui pessoas artistas, isso inclui pessoas com muito dinheiro. Eu estava lendo esses dias que o presidente do Banco Santander de Portugal veio a falecer também por conta da Covid-19. E o que mais me chamou a atenção não foi o fato dele, óbvio que a gente sente, mas foi do depoimento que a filha dele deu, que ela fala que nós éramos ou somos uma família milionária e meu pai morreu sozinho, querendo aquilo que é de graça, o ar. Ele se foi, precisava somente do ar, que era de graça, e todo o dinheiro que ele tinha está aqui. Então, realmente, além do desespero, é um momento de reflexão, não só para aqueles que já acreditavam, não só para aqueles que têm menos do que os outros, mas eu acho que para a humanidade. Como aqui já foi dito em um dos cultos de quarentena, liderado pelo pastor Carlos Edson, que talvez seja um momento onde Deus está querendo chamar a atenção do seu povo, da sua igreja. Será um momento sim de reflexão, gente. E em cima disso eu meditei nessa palavra, onde Deus aparece para Moisés, porque ele já estava incomodado, ou já estava sensibilizado pelo clamor do seu povo. E ele fala aqui, aparece para Moisés, que há de livrá-lo e de levá-lo para uma terra santa. E o que mais me chama a atenção nessa palavra não é só a misericórdia de Deus com o seu povo, não é só pelo fato de ainda que tenha passado anos, muitas das vezes a gente se encontra nessa posição porque nós somos ansiosos, às vezes achamos que nossos problemas podem durar 1 ou 2 dias e isso tem que ser resolvido, mas a gente que crê nesse Deus, a gente sabe que a paciência também é um teste, é uma prova que a gente precisa passar, e para isso precisamos confiar nos propósitos de Deus para nossas vidas. E ainda que tenha se passado muitos anos que esse povo se tornava cativo dos egípcios, Deus não se esqueceu deles. Houve um momento que Deus se cansou e falou: eu preciso livrar o meu povo. Eu vou livrar o meu povo e mostrar para eles que existe um Deus em Israel. Que esse Deus há de dar a eles uma terra farta, como diz aqui, que mana leite e mel. Aleluia. É o que Deus tem preparado para nós. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra onde haja fartura. Uma terra de prosperidade. Quando eu falo prosperidade, irmão, é a gente viver bem com o que Deus disponibilizar para nós. Isso pode ser pouco, isso pode ser muito, mas viveremos um tempo de prosperidade, em nome de Jesus. Então, voltando para a palavra, ainda que tenha se passado vários anos, Deus lembrou do seu povo e tocou a Moisés para que finalmente ele pudesse livrar o seu povo. E o que mais me chama a atenção, porque provavelmente nessa época, talvez não todos, mas alguns, acreditavam em outros deuses, possivelmente. Provavelmente num deus de Osíris, ou de Ísis, ou de Sete. Então, o que mais me chama a atenção nessa palavra é quando
Deus manda Moisés e Moisés provavelmente já estava saindo para fazer o que Deus tinha mandado. E ele volta para Deus e pergunta: Deus, e quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos vossos pais que me enviou a vós, e me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Qual o seu nome? O que eu falo para eles? Que é o Deus do sol? O que eu falo para eles? Porque eles vão me perguntar, eles vão me questionar, eles não vão acreditar em mim. E disse Deus a Moisés, com toda a soberania que ele tem: eu sou o que sou. Disse mais, aleluia, Deus, assim dirás o filho de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Essa é a soberania do Deus que eu tenho crido, irmão. E eu entendo exatamente que não é só uma questão de soberania, é uma questão de, todos falam, né, do direito de ir e vir. Então Deus fala que eu sou o que sou, do tipo, vai Moisés, fala, não precisa falar quem eu sou, o que eu faço. Quem quiseres crer em mim, verá o Deus que eu sou. Isso foi o que eu entendi. Aqueles que crerem somente no que você dirá, não precisa perguntar, não precisa questionar o que eu faço, o que eu ia te fazer. Somente crer. Somente crer, irmão. E aqueles que não crê, continua do jeito que está, na prisão que está, seja ela qual for, que se for uma prisão doentio, se for um vício, se for uma depressão, continua do jeito que está. Mas o que te custa acreditar nesse Deus que nem te obriga e nem te mostra barganha para que você possa crer nele, que você possa seguir ele? Eu sou o que sou, diz ele. E nesse vídeo eu resolvi fazer diferente, porque eu poderia aqui pegar aí mais alguns minutos ou talvez horas, né, para falar o que esse Deus fez e faz e tem feito na minha vida, o que eu já vi ele fazer na vida dos meus irmãos. Mas não, eu só quero mostrar que existe um Deus pronto para te livrar, pronto para te tirar desse cativeiro, pronto para colocar em prática o propósito dele na tua vida. Mas aí a decisão é minha, a decisão é sua. Crer ou não crer nesse Deus? Que Deus? Eu sou, o grande eu sou. Esse é o Deus que eu tenho crido, tá? Então fica aí a minha palavra, que o Espírito Santo venha tocar no seu coração, venha de forma a esclarecer o que a mensagem de Deus quis dizer. E é isso. Qual a sua escolha? Crer ou não crer? O fato de não crer, você continua na mesma. E o fato de crer? Por que não tenta? Tenta. Porque eu tentei e não me arrependo até hoje. Amém? E outra coisa, eu tinha separado uma outra palavra aqui também. Uma para quem já crê e mesmo assim tem tido seus momentos de medo e receio. A palavra de Deus diz que
tudo tem o seu determinado tempo para o propósito de Deus debaixo do céu. E a gente que tem essa cultura de abraçar, né, de ser carinhoso, de ser afetivo, a própria palavra diz que há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Há tempo de guardar e há tempo de deitar fora. Há tempo de rasgar e há tempo de coser. Há tempo de guerra, há tempo de paz. De forma bem resumida, mas que a gente precisa entender que tudo tem um propósito de Deus na terra e para nossas vidas, tá? E para aqueles que não crerem ainda, que ficam inventando desculpa, porque para mim isso é desculpa, porque para várias pessoas eu já preguei a palavra, já falei desse Deus que eu tenho crido, e várias vezes eu escutei, principalmente dos jovens, que eu não tenho dúvidas, Darlan, do que esse Deus é, do que Ele pode fazer. Só que eu preciso me consertar primeiro. Só que eu preciso parar de beber primeiro. Só que eu preciso parar de fumar. Isso é desculpa, irmãos. Isso é desculpa. E esfarrapada, porque Deus não quer ninguém perfeito. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas. E um exemplo claro que eu quero deixar aqui para os irmãos fica no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, onde o apóstolo Paulo, que foi um homem de carne e de defeitos, igual a mim, igual a você, ele por algum motivo, por algum pecado, a palavra diz que 3 vezes ele ora a Deus para que se afaste dele, porque provavelmente tamanho era o constrangimento do pecado que ele tinha cometido diante de Deus, que ele, imagina uma pessoa orar, irmão, para que se afaste dele o Espírito de Deus, e Deus, com toda a sua soberania que eu tenho aqui falado, com toda a sua misericórdia, ele olha para Paulo e fala: a minha graça te basta, a minha graça te basta. A graça do Senhor que basta, irmão, na minha vida e na sua vida, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza e na minha fraqueza, irmão. Então para com essa desculpa de que eu preciso melhorar, de que eu preciso me consertar para voltar, para aceitar Jesus na minha vida ou na sua vida. Isso é desculpa, irmão. É uma desculpa que você está inventando para você mesmo. Porque Deus quer você do jeito que você quer, para Ele te transformar. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Eu agradeço essa imensa e rica oportunidade. Obrigado e boa noite. Mãe, eu hoje presto esta homenagem a você, pois sei da importância que você tem para mim. Se em algum momento eu não te quis obedecer, fazendo o que eu queria, sem teus conselhos escutar. Mas hoje é seu dia, quero expressar o meu amor. Receba o meu abraço, meu calor. Mãe, eu te entrego a Cristo, assim como o Senhor nos deu seu Filho.
e todo seu amor, e assim tornou-se o nosso Senhor. Mais e mais eu peço a luz de Deus sobre você, te iluminando até que você possa compreender. Mas quero lhe dizer, preciso lhe dizer, Jesus ama você. Jesus ama você. Jesus ama você.